Terça-feira, 8 de abril, esta é a segunda edição do dia. É isso aí. Trouxe um conjunto de fontes hoje que revelam uma estratégia bem sem precedentes, né, dos Estados Unidos no tratamento de imigrantes. A deportação para países com os quais eles não têm, nenhuma ligação. Panamá e Costa Rica. O que essas reportagens do Washington Post, Guardian, ProPublica, o Daily, do New York Times e o comunicado da Human Rights First, o que tudo isso nos ajuda a entender? Bom, a gente tem um material bem rico aqui para analisar. Acho que o que emerge de cara, né? Uma escalada na rigidez da política migratória dos Estados Unidos, um movimento que se intensificou bastante, né? A partir do governo Trump. E o que a gente está vendo agora parece a aplicação de uma lógica ainda mais dura, mais... E no centro dessa nova abordagem, né, tá essa tática de deportar migrantes para nações distantes, sem nenhuma conexão com eles. Qual que é a principal motivação por trás dessa estratégia? Olha, a gente pode dizer que a motivação central parece ser dissuadir a migração, né, a todo custo. É criar um cenário tão adverso, tão incerto para os migrantes, especialmente os que vêm do sul global. Sim. Eles desistam, né, de tentar chegar aos Estados Unidos. Ao enviá-los para países desconhecidos, a mensagem parece ser: olha, não tem esperança, não tem caminho fácil. E essa estratégia também surgiu em parte da dificuldade de deportar pessoas para certos países de origem, tipo Irã, China, Afeganistão. Isso. A ausência de relações diplomáticas, né, ou a recusa desses países em receber seu cidadão de volta, criaram um impasse. E aí, a solução encontrada pelos Estados Unidos foi buscar acordos com países da América Central, né? Panamá, Costa Rica, para que aceitassem esses migrantes. E essa terceirização da gestão migratória, como a gente podia chamar, né? Levanta sérias questões sobre quem é responsável pelo bem-estar dessas pessoas. E que a gente sabe sobre esses acordos, porque as fontes, elas indicam uma falta de transparência, né? Preocupante. Porque essa opacidade. Pois é, essa falta de clareza nos acordos, né? Com Panamá e Costa Rica é de fato notável. A gente não sabe exatamente o que os Estados Unidos ofereceram em troca, né? E isso levanta suspeitas, né, de que pode haver elementos delicados ou controversos envolvidos. Essa opacidade pode ser intencional, né? Talvez para evitar um escrutínio público mais intenso. Ou contestações, né, legais sobre a legalidade desses arranjos. E as alegações, né, de pressão diplomática sobre países como a Colômbia para aceitar voos de deportação sugerem que a persuasão nem sempre foi amigável. Perturbador imaginar esse tipo de pressão sendo exercida, né? E como é que essa situação no Panamá veio à tona? Porque foi um esforço notável da imprensa, né? Driblando as restrições de acesso. Sim, foi um exemplo de jornalismo engenhoso, né? Impedidos de entrar no hotel onde os migrantes estavam retidos, os jornalistas improvisaram. Uma forma de contato, né? O que permitiu trocar mensagens de textos com alguns dos deportados, mensagens, né, traduzidas, foram cruciais para revelar as condições e as violações de direitos que estavam ocorrendo. E o que esses migrantes relataram? As histórias que emergiram são realmente chocantes. São relatos angustiantes, né? A gente está falando de pessoas que buscaram asilo nos Estados Unidos, fugindo de perseguição religiosa, violência extrema, ameaças de morte, né? Pega o caso, por exemplo, da professora iraniana convertida ao cristianismo. No Irã, a nova fé dela coloca em perigo real. Né? Em vez de encontrar segurança, né? Ela e outros foram detidos, tiveram seus documentos confiscados e foram confinados em hotéis, né? Transformados em centros de retenção improvisado. E a situação legal dessas pessoas parece ter sido completamente ignorada, né? Ficaram num limbo jurídico. Totalmente. Isolados, sem acesso a advogados, à imprensa ou a qualquer informação sobre seus direitos, né? Ou o seu futuro. Esses hotéis, descritos por alguns como prisões de luxo vigiadas, né, com janelas como a única conexão com o mundo exterior, eram na verdade locais de detenção arbitrária. A história da Artemis, né? A professora iraniana ilustra bem essa situação. Ela pagou para chegar na fronteira, tinha documentos que comprovavam a conversão religiosa dela, mas foi deportada para o Panamá. E lá ela ficou detida por uma semana, né? Num hotel com cerca de 300 outros migrantes, e as restrições eram severas, né? Sem permissão para sair, para se comunicar. Houve tentativas desesperadas de fuga, com pessoas se ferindo. Nossa. E, tragicamente, uma tentativa de suicídio, né? A falta de privacidade também era extrema, né? Com os quartos visíveis como caixas de vidro. E o que aconteceu com esses migrantes depois da retenção nos hotéis? Para onde eles foram levados? Então, um grupo, cerca de 70 pessoas, aceitou o retorno voluntário, né? Mas o restante foi forçado a embarcar em ônibus, né? E levado para campos improvisados perto da selva do Darién. E as condições nesses campos eram ainda mais precárias, com relatos de comida e água insuficientes, né? E alojamento em contêineres.
O Washington Post revelou números ainda maiores, né, de deportados para o Panamá e Costa Rica vindos de outras partes do mundo. Sim, a investigação do jornal apurou que mais de 400 migrantes da China, Vietnã e outros países asiáticos foram deportados para esses dois países, né, centro-americanos. E eles vivem em condições de vulnerabilidade, né, sem proteção legal ou acesso a um processo justo de solicitação de asilo. A Human Rights First foi bastante contundente na sua crítica a essas ações. Totalmente. A organização denunciou essas deportações como uma clara violação de tratados internacionais, ressaltando o risco, né, dessas pessoas serem devolvidas a países onde enfrentarão perseguição ou morte. Esse princípio fundamental do direito internacional, né, conhecido como non-refoulement, que impede que um indivíduo seja retornado a um lugar onde sua vida ou liberdade está ameaçada. Parece estar sendo ignorado. E o governo dos Estados Unidos justifica essas deportações argumentando que esses migrantes não teriam um pedido de asilo válido, né? Mas essa alegação simplifica uma realidade muito mais complexa. Sem dúvida. Essa justificativa ignora a complexidade das circunstâncias que levam as pessoas a buscar asilo, né? E desconsidera os compromissos internacionais assumidos pelos Estados Unidos. A Convenção sobre Refugiados de 1951, né, estabelece claramente as obrigações dos estados em relação à proteção de refugiados. E o Guardian também destacou a falta de acesso e transparência, né, no centro de detenção do Panamá, chamando de caixas pretas. É uma descrição precisa, né? Inacessibilidade a advogados e a ausência de procedimentos legais claros nesses centros levantam sérias preocupações sobre o devido processo legal. Além disso, tem uma dimensão de violência simbólica nessa estratégia, né? Ao transferir os migrantes para áreas remotas e perigosas como Darien, os Estados Unidos parecem estar enviando uma mensagem, né, brutal de que eles são indesejados e isolados. Esses campos precários na fronteira, né, com arame farpado, recursos básicos limitados, ilustram bem essa exclusão em confinamento. Exatamente, é uma forma de abandono geográfico deliberado, né? Uma tentativa de tornar a experiência da migração tão terrível que sirva como um forte dissuasor. Ao confinar essas pessoas em condições tão básicas, né, e isoladas, normaliza-se a ideia, né, de que elas podem ser descartadas. E como é que os países da América Latina, né, como o Panamá e a Costa Rica, acabaram aceitando esses acordos informais? Porque houve muita pressão nos Estados Unidos, imagina? A influência dos Estados Unidos na região é significativa, né? E há evidências de que essa influência foi usada para pressionar esses países a aceitar os deportados. Essa pressão pode incluir ameaças veladas, né, de retaliação econômica, sanções ou restrições de visto, essa diplomacia coercitiva, né, mina qualquer pretensão de cooperação regional justa e equitativa. E essa transferência de responsabilidade, né, pelo processamento de asilo para países terceiros, que muitas vezes não têm os recursos adequados, tem implicações sérias para o sistema global, né, de proteção a refugiados. Com certeza. Ao desviar essa responsabilidade, os Estados Unidos enfraquecem o sistema internacional de proteção e criam um precedente perigoso. Se um país com o poder e os recursos dos Estados Unidos adota essa abordagem, né, outros podem se sentir legitimados a fazer o mesmo, comprometendo a proteção de pessoas vulneráveis em todo o mundo. Boa, dessa política, né, de deportação e isolamento de imigrantes lembra práticas históricas, né, menos humanitárias. Há paralelos preocupantes com momentos da história em que populações consideradas indesejadas foram deslocadas, né, marginalizadas. Esses centros de retenção improvisados, né, e campos isolados nas fronteiras podem ser vistos como manifestações contemporâneas de segregação e exclusão. Felizmente houve alguma reação a essas práticas, né? A ProPublica noticiou a libertação de alguns migrantes no Panamá após pressão internacional. A pressão de organizações de direitos humanos e a atenção da mídia tiveram algum impacto, né, resultando na libertação de um número limitado de pessoas. E a Human Rights First continua a exigir publicamente, né, o fim dessas deportações, com apoio, né, de juristas e especialistas em direito internacional que questionam, né, a legalidade e a ética dessa prática. E a Costa Rica também está recebendo um número significativo de migrantes sob essa política, né? Relatos indicam que mais de 100 migrantes do hemisfério oriental já chegaram na Costa Rica, o que demonstra, né, o alcance dessa política dos Estados Unidos. É fundamental o papel da mídia, né, das organizações da sociedade civil em expor essas violações sistemáticas e questionar a lógica por trás dessa abordagem. Sem dúvida. A tentativa de invisibilizar e marginalizar esses migrantes revela uma erosão do direito ao refúgio, né, e uma crescente indiferença em relação ao sofrimento humano. Como apontou Didier Fassin, né, a gente está vendo a aplicação de uma lógica de vidas descartáveis, onde certas vidas são consideradas menos valiosas. O que está acontecendo no Panamá e na Costa Rica
levanta sérias questões éticas, né? Sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo. Sem dúvida. A gravidade dessa situação, o debate sobre a legalidade, a moralidade dessas ações continuam, né? Urgente. É um momento crucial para a gente refletir sobre nossos valores fundamentais e sobre como as nações, né, especialmente aquelas que se consideram defensoras dos direitos humanos, tratam as pessoas mais vulneráveis que buscam segurança e uma vida melhor. Povecast retorna amanhã e lembramos a você que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.